Hello guys, sejam bem-vindos ao canal da Ciência no Ponto. Bom, onde hoje teremos a oportunidade de falar de limites por aproximação de Stirling, análise matemática, ou seja, limites com fatorial. Neste vídeo nós vamos resolver estes exercícios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois deste vídeo você vai sair rebentando todos os limites segundo a aproximação de Stirling. Aí, bom... estes exercícios aqui foram extraídos na ficha de Faculdade de Engenharia da UEMA, chamada FENG, né? Então, eu gostaria que você nos comentários dissesse de onde nos acompanha, se está na Universidade Unitiv, UP, ISO, TCI, por aí, ou estás no Brasil, diga a tua universidade e o teu país aí, né? Então, nós vamos trabalhar com limites de aproximação de Stirling. Na verdade, são aqueles que tem fatorial. Muitas pessoas têm tendência de crescer cabeça quando o assunto é esse limite, mas não é nada difícil. O que é que nós devemos saber numa primeira fase? É que o n fatorial é aproximadamente, ou vai ser aproximado à raiz de quê? De 2π n vezes o que? O n sobre o Euler, tudo elevado a n. Isto é o que você precisa saber, né? Isto é o que você precisa aqui saber. Isto é o que você precisa saber, né? Além disto, existe um outro caso em que tu pode ter, por exemplo, kn fatorial. Isto será aproximado ao quê? A raiz de que? De 2 vezes π, no lugar de n, coloca kn, terás kn vezes o que? No lugar de n, coloca o que? O kn sobre Euler, tudo no lugar de n, coloca kn. Então, estas são as fórmulas que vão nos guiar ou que vão simplesmente permitir-nos nós matarmos muitos, mas muitos casos mesmo, né? Então, podemos matar esse limite aqui, onde nós temos limite de n fatorial 1 sobre n, aqui sobre o n. Então, isto aqui será igual ao limite... vou usar esta cor verde, acho que é melhor. Será igual ao limite de n quando tende a infinito, de que n fatorial nós já sabemos que vai ser raiz de que? De 2πn, pela fórmula, né? Raiz de 2πn vezes o que? O n sobre o e, tudo elevado a n. Mas perceba que toda essa expressão aqui estava elevado a 1 sobre n, né? Então, terei que colocar entre parênteses o 1 sobre n aqui, né? Sobre ainda o que? O meu n, né? O meu n. Então, isto será igual ao limite. Isto será igual ao limite quando o n tende a infinito de que? Perceba uma coisa, podemos aqui aplicar a potência de uma potência, né? Podemos aqui aplicar a potência de uma potência. Então, praticamente teríamos o 2, raiz de 2, a πn. Por quê? Este 1 sobre n está a elevar isso, está a elevar isto. Elevado a 1 sobre n vezes o que? O n sobre Euler está elevado a n e também deve estar elevado a 1 sobre n, né? Tudo isto dividido pelo n, né? Então, isto será igual ao limite quando o n tende a infinito de que? Aqui podemos não mexer, podemos deixar como está. Por enquanto, temos 2πn elevado a 1 sobre n vezes o que? Potência de uma potência, esse n morre. Então, praticamente ficarei com n sobre Euler, né? Então, tudo sobre o n. Então, isto será igual ao limite de n tendendo a infinito de que? Vamos manter essa expressão, que é raiz de 2πn. Raiz de 2πn, tudo está elevado a 1 sobre n,
a 1 sobre n vezes o que é n sobre e. Vamos inverter este aqui. Mantemos este senhor aqui e multiplicamos pelo inverso desse. Teremos 1 sobre n. Então, posso muito bem simplificar esses dois senhores. Então, praticamente, aqui eu terei o limite quando o n tende a infinito. Simplificando esses dois, eu fico com 1 sobre Euler, né? Perceberam? Fico com 1 sobre Euler. E por ser constante 1 sobre Euler, posso colocar aqui em frente, né? A propriedade dos limites já aceita isso. Colocar 1 sobre Euler aqui em frente, né? Isto será igual ao limite desta expressão aqui, que é da raiz de 2π a n 1 sobre n. Então, isto será igual a 1 sobre Euler. Nós já sabemos que o limite disto aqui, na verdade, vai dar o quê? Como é que se resolve o limite disso aqui? Então, será igual a Euler elevado ao limite de que? Dessa raiz. Acredito que quem está aqui é uma pessoa que está no ensino superior, já sabe essas dicas básicas de limite, né? Menos uma unidade vezes 1 sobre o n, né? Esta é a propriedade. Não sei se vocês estão lembrados. Então, isto é igual ao quê? São limites exponenciais. 1 sobre Euler vezes Euler elevado ao limite quando n tende a infinito de quê? 1 vezes toda a expressão mantém a expressão. Então, aqui teríamos o quê? Esta expressão dividido por este n. Então, teríamos 2πn sobre o n menos 1 sobre o n, né? Então, isto será igual a 1 vezes Euler, sobre Euler, Euler elevado ao limite, de que esse n pode passar para dentro. Então, teríamos o que? 2πn sobre n quadrado, porque vai levar o quadrado o índice dessa raiz, né? Menos 1 sobre o n, né? Então, aqui nós vamos perceber que isso aqui são infinitésimos. São infinitésimos, na verdade. É o que vai se perceber aqui, que são infinitésimos. Então, praticamente, terei 1 vezes Euler, vezes o que? Terei Euler elevado ao quê? Isto aqui se deu zero, terei Euler elevado a zero. Então, terei 1 vezes Euler elevado a zero, que é 1 tudo sobre Euler. Então, praticamente o resultado final é 1 sobre Euler. Se você estiver a gostar, diga aí, estou a gostar. Vamos trazer mais vídeos de análise matemática para você não sofrer aí na tua faculdade. Aqui é o professor Albino, né? O engenheiro que ainda não é engenheiro. Ok, vamos para B, né? Onde temos limite de n tendendo ao infinito, de n fatorial sobre isso aqui, né? Vamos passar aqui, onde eu vou chamar de número 2. Temos o limite de n fatorial sobre aqui o n sobre o 2. É tudo elevado a n, o n tendendo a infinito. Como é que eu vou resolver? Tem fatorial. Significa que eu posso usar a aproximação de Stirling para matar este limite aqui, né? Então, isto será igual ao limite de n tendendo a infinito. N fatorial nós já sabemos que é aproximadamente a raiz de 2πn. 2πn vezes o que? O n sobre o Euler. Tudo isto elevado ao n, né? Sobre aqui o que? O n sobre 2 elevado a n, né? Então, aqui será igual a isto. Isto será igual ao limite quando o n tende a infinito de que? De raiz de 2πn. 2πn, aqui nós sabemos que isto é o mesmo que dizer que é n elevado a n elevado a n sobre o Euler elevado a n, né? Vezes o que é o inverso deste senhor aqui, né?
Não, podemos não multiplicar pelo inverso agora, senão íamos ter problemas com expoente. Posso dizer que isso é n elevado a n sobre 2 elevado a n. Agora sim, então, fica limite de n tendendo a infinito, de que? De raiz de 2πn, vezes o que? N elevado a n sobre Euler elevado a n. Então, posso multiplicar pelo inverso deste, né? Então, aqui teríamos, invertendo este, seria 2 elevado a n sobre n elevado a o n, né? Posso muito bem simplificar esses dois senhores. Então, simplificando esses dois senhores, ficarei com limite de n tendendo ao infinito, com n tendendo ao infinito, de que? De raiz, de que? De 2πn, raiz de 2πn, vezes, aqui fico com 2n sobre Euler elevado a n, 2 n Euler elevado a n, né? Então, quanto é que vai dar este limite aqui, querido? Então, eu sei que o Euler é um valor maior em relação a 2. Se Euler é valor maior em relação a 2, o limite disto aqui vai se aproximar a zero. Você deve saber isso, né? O limite disto aqui, calculando o limite disto aqui, colocando infinito aqui, significa que isto vai dar zero, né? Aquela propriedade que se você tem, por exemplo, estamos a falar de um determinado 2, por exemplo, elevado a 3, tudo elevado a n, né? Então, isso aqui, se estiver entre 0 e 1, significa que a divisão desses números estiver entre 0 e 1, significa que isto aqui vai dar zero, né? São propriedades de limites que estamos a recordar da secundária. Então, é só fazer este zero daqui vezes isto aqui. Então, o limite inteiro resulta em zero. Então, podemos passar agora para outro limite. Que vou considerar o limite da linha C, que eu vou chamar de quê? Do meu 3, né? Do meu 3. Lembrando que este vídeo aqui não é um vídeo qualquer aí. É um vídeo não é para você estar a assistir, né? É um vídeo para você estar a escrever, né? E a entender a ciência. Epa, o vosso problema é que vocês não gostam de comentar, sabe? Isso nos viaja, maninho. Vocês não gostam de comentar, devem comentar. Aí quando vocês comentam, partilham, dão like, vocês dão um moral. Vocês não querem mais vídeos de análise matemática aqui, para não sofrer. Então, isto será igual ao limite de n tendendo a infinito, de que nós sabemos que teremos 2πn, e opa, fugimos muito vezes, n sobre Euler, tudo elevado a n, e olha que tudo está elevado a 2, né? Então, sobre o que? O n, podemos fazer potência de uma potência, fica 2n, né? Fica 2n, então, isto será igual ao limite de n tendendo a infinito, de que? Esse 2 pode cortar com essa raiz daqui, ficaria com 2πn vezes o quê? Aqui teríamos n sobre e, 2 vezes esse n daqui, então ficaria com 2n sobre ainda o quê? O n elevado a 2n, né? Então, este limite terá de ser igual. Teremos o limite de n tendendo ao infinito, de quê, né? Podemos manter aqui o 2πn, vezes aqui. Okay, então, isto aqui posso dizer que é n elevado a 2n sobre o que? O Euler elevado a 2n, né? Vezes o inverso deste, né? Ficará 1 sobre n elevado a 2n. Então, mato esse gajo, né? Então, fico com o que? Com o limite de 2πn,
2πn vezes aqui o 1 Euler 2n, né? Então, isto aqui já vai dar 0. Isso aqui já vai dar 0. Então, praticamente o limite vai resultar em 0, né? Então, agora podemos ir para a linha D, né? Que podemos chamar de 4 para nós. Podemos muito bem chamar de 4. Deixa-me só levar o marcador. Podemos muito bem chamar de 4 para nós, onde temos o limite. Lembrando que aqui eu estou a dotar de conhecimentos suficientemente necessários para você matar diversos limites que têm a ver com aproximação de Stirling, né? Então, como é que você vai trabalhar um limite dessa natureza? Relaxa, bebe água, porque não há nada demais aqui, né? Então, só para variar, isto será igual ao limite de quê? De n tendendo ao infinito. Sou muito péssimo nas cores, né? De que teremos raiz de índice n, onde aqui teremos o n fatorial, sabemos que é a raiz de quê? De 2πn vezes o n sobre o Euler elevado a n, né? Tudo está dentro dessa raiz, né? Então, isto será igual ao limite de quê? Eu também não sei, interessante. Então, vamos lá pensar juntos como é que nós poderíamos matar este caso aqui. Isto seria igual ao limite de quê? Eu poderia muito bem arriscar-me em dizer que isto será igual ao limite de... Podemos tentar tirar esses senhores aqui da raiz. Podemos separar da raiz, então. Separar teria limite de n. Aqui teria 2πn vezes o limite de quê? Vezes o limite de esse senhor aqui. Aqui n, aqui teremos n sobre Euler tudo elevado a n. Então, podemos muito bem simplificar esses dois. Então, praticamente teríamos não, aqui não poderíamos separar com limites, desculpem. Mas vamos separar, vamos fazer isso vezes isto aqui. Então, teríamos n sobre Euler. Então, isto será igual ao limite de quê? Isto aqui, tirando da raiz, teríamos 2πn elevado a 1 sobre 2 e também elevado a 1 sobre n, porque temos uma raiz aqui cujo índice é 2, então fica 1 sobre 2. Aqui como índice é n, fica 1 sobre n para tirar da raiz, né? Vezes aqui o que é vezes o n. Vezes, simplificamos esses dois, né? Poderia dizer que vezes o n. Então, porque aqui temos 1 sobre Euler. Então, este 1 sobre Euler poderia passar para aqui. Poderia passar para aqui, né? Então, isto aqui será igual ao que? Ao limite a 1 sobre Euler. Limite de que? A 2πn. Aqui terei o que? Potência de uma potência. 1 elevado a 2n vezes o n, né? Vezes o n. Interessante. Mas para ficar bonito, e se levássemos esse n passar para fora, né? Para não dar lá muitos problemas, poderíamos ter n sobre Euler. Ficaríamos com... mas não. Isso aqui, nada, não sei. Então aqui percebemos que teremos limite de quê? De 2
πn elevado a 1. Nós poderemos calcular o limite disso. Não sei o que vai dar, aqui vamos colocar 1, né? Vezes n, não sei o que vai dar, pode dar um número qualquer. Vezes o infinito aqui, esquecer. Esse infinito multiplicar com isto que está aqui, praticamente ficaríamos com infinito, né? Estou a prever logo antes de começar a calcular, mas você pode desenvolver, calcular esse limite, provavelmente de Euler, né? Provavelmente de Euler, vai dar infinito a resolução disto, né? Só também para o vídeo não ficar muito longo aí. Então, podemos passar para a questão. Qual é a questão? Questão é este limite aqui, né? Este limite. Acho que esta folha ainda é nice. Temos que passar para a questão E, né? É onde vamos chamar de 5. Onde nós temos o limite. O limite de que com n tendendo ao infinito, de que de 2 elevado a 2n, vezes o n fatorial elevado a 2 sobre o que? O 2n fatorial, 2n fatorial vezes a raiz de n. Então, como é que você faria para resolver? Isto aqui é muito simples. Emprega daquilo que eu disse. Vamos empregar aquelas propriedades. Será limite de que? De 2 elevado a 2n vezes o que? O n. My God. No lugar de n fatorial, vamos colocar a raiz de 2πn. 2πn vezes n sobre o Euler, tudo elevado a n, está tudo elevado a 2, né? Então, aqui embaixo teremos o quê? Isso aqui nós já sabemos, será? Quem não assistiu o início dessa videoaula não vai entender o que está a acontecer aqui. Limite de n tendendo ao infinito, né? Sobre o quê? Aqui terei 2π vezes 2n vezes o que? O 2n sobre Euler elevado a 2n, né? Vezes a raiz de n. Então, isto será o limite. Isto será o limite de n tendendo ao infinito, de que terei 2 elevado a 2n, vezes aqui, este quadrado e esta raiz daqui simplifico. Então, teria 2πn vezes o que? Aqui teria o n sobre Euler, tudo elevado a 2n, porque estou a fazer potência de uma potência, né? Estou a fazer potência de uma potência. Sobre aqui o que? Isto aqui vai nos resultar em raiz de 4πn. Vezes o que? Podemos separar esse 2 aqui, porque é o 2 que está elevado a 2n. 2 elevado a 2n, vezes o que? O n sobre Euler elevado a 2n. Muitos podem não perceber. Aqui, na verdade, você tem 2 vezes n sobre Euler, né? Tudo elevado a 2n. Significa que este 2n está a elevar isto. Isto é elevar isto, né? Nós só separamos, tiramos isso para fora, né? Então, é o que aconteceu aqui, né? Então, isto será igual ao limite de n tendendo ao infinito, de que este e este posso muito bem simplificar. Então, teria 2π. Este e este também eu posso simplificar, né? Teria 2πn aqui em cima, sobre o 4πn. 4πn. Opa, aqui vai ficar 2. Raiz de 4 é 2, né?
Então, posso simplificar esses dois senhores, será igual a πn sobre, isso aqui é o mesmo que dizer, a raiz de π, esperas, esqueci-me dessa raiz de πn aqui, né? Vezes raiz de n, desculpa, aqui vezes a raiz de n. Raiz de π vezes, isto aqui separando, vezes a raiz de n, vezes essa que estava aqui fora. Então, praticamente teria π sobre o quê? Raiz de n vezes raiz de n é igual a n. Então, teria isto aqui. Onde simplificaria esses dois e ficaria com π sobre raiz de π. Racionalizando, ficaria com π raiz de π sobre o π. Então, simplifico esses dois e fico simplesmente com a raiz de π. Então, matamos o gajo. Se você matou e se você estiver a gostar da resolução, não deixe de escrever aí nos comentários, né? Eu sempre depois coloco aquele beijinho nos comentários. Vamos para 6, né? Mas 6 não que estávamos a resolver. Já resolvemos. Estávamos a resolver, podemos partir para F, né? Onde temos o limite, onde vamos chamar de 6, que é o limite de quê? De 2 elevado a 2n. Aqui tem o que? O n fatorial elevado aqui a 2 vezes a raiz de n. Isto sobre o quê? O n tende a infinito sobre 2n mais 1. 2n mais 1. Aqui terei 2n fatorial. 2n fatorial. Então, como é que eu vou matar isto? É muito simples. Isto será igual ao limite de 1 a n tendendo a infinito de 2 elevado a 2n vezes o quê? Isto aqui, né? Vou colocar 2πn, que é o fatorial, vezes o que? É o n sobre o Euler, né? Tudo elevado a n, mas olha que tudo isto está elevado a 2, né? Vezes a raiz do meu n. Sobre aqui o 2n mais 1. 2n mais 1 vezes o quê? Isto aqui nós já dissemos que vai dar 4. Vai dar 2 vezes π 2n, né? Porque no lugar de n nós vamos colocar o 2n, né? Vezes o que? 2n sobre Euler, tudo elevado a 2n. Tudo elevado a 2n. Então, isto será igual ao limite de que? De 2 vezes 2 elevado a 2n vezes o que? Aqui, esse quadrado pode simplificar com isto aqui. Teríamos 2πn 2πn vezes o que? Potência de uma potência, teríamos n sobre eu. Aqui teríamos o 2n vezes raiz do meu n. Lembrando que o n aqui tende a infinito, né? Você consegue ver? O n tende a infinito, né? Então, podemos matar este caso aqui. Eu teria 2n mais 1. 2n mais 1. Então, aqui, produto disto vai dar 4πn. Então, teríamos 4πn vezes, vamos separar isto dos 10. Então, teríamos 2 elevado a 2n vezes o que é o n sobre Euler, tudo elevado a 2n. Então, posso simplificar isto e isto. Quero garantir que não esqueci nada, né? Simplifico isto e isto. Isto mais isto morre. Então, praticamente eu ficaria com o limite de n tendendo ao infinito de quê? De 2πn vezes a raiz de n. Vezes a raiz de n, né? Aqui teria 2n
mais 1 vezes, aqui teria o 4πn, né? 4πn. 4πn, né? Então, isto será igual ao limite de que 2πn, 2πn sobre 2n mais 1. Aqui eu poderia dizer vezes, isso tudo está na mesma raiz, n sobre 4πn, né? Então, posso simplificar isto e isto, né? Então, teria n tendendo ao infinito, teria o limite de n tendendo ao infinito, de que é de 2πn, sobre 2n mais 1, vezes aqui o que? Simplificando isto aqui, teria a raiz de que? De 1 sobre 4π. 1 sobre 4π. Então, este limite aqui nós já conhecemos, era só pegar estes senhores aqui, corta, 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 então ficas com π. Então, aqui ficarás com limite de que? De n tendendo ao infinito, de π vezes raiz de 1, vai ficar 1, raiz de 4, vai ficar 2, aqui raiz de π, né? Então, isso será igual a π vezes, vamos racionalizar isto, que terei 1 sobre 2, vezes raiz de, aqui é raiz de π, raiz de π multiplico em cima e embaixo, né? Multiplico em cima e embaixo, né? Então, praticamente eu teria π raiz de π, porque é 1 vezes isso aqui, né? Π raiz de π sobre aqui 2 vezes o π. Sobre 2 vezes o π, porque π vezes raiz de π vezes raiz de π vai dar π. Esse 2 aqui, essa cena simplificou este e este, ficou com o quê? Com raiz de π sobre 2. É assim que nós matamos este exercício. Então, podemos atacar o último exercício. Se você estiver a gostar, diga, professor, estou a gostar, estou a matar as fichas de análise matemática do docente Matus. Os da FENG conhecem o docente Matus, os que estão na FENG e tal. O último exercício é este aqui, onde tenho a limite. Vocês de Brasil, Angola, também comentem aqui. Eu sei que vocês estão aqui. Eu sei que vocês estão. E neste canal da Ciência no Ponto, nós temos pessoas de, quase todo lado, né? Todo lado, né? Este é o último exercício. Então, como é que será? Resolva e depois deixa a solução nos comentários, caso você não tenha conseguido acompanhar a aula. Então, será limite quando o n tende a infinito, de que aqui teremos, nós já sabemos o que é n fatorial, né? Sabemos que é 2πn vezes o n sobre Euler, tudo elevado a n. Consegues perceber que aqui tem n elevado a n, e tudo isto elevado a 1 sobre n. Meu n parece 2, né? Então, isto será igual ao limite quando o n tende a infinito, de que vamos aplicar a potência de uma potência para tudo, porque 1 sobre n está elevado a tudo. Então, teria a raiz de quê? De 2πn elevado a 1 sobre n, vezes o n sobre Euler elevado a n, e também elevado a 1 sobre n, sobre o n elevado a n e também elevado a 1 sobre o n, né? Então, posso muito bem simplificar este e este. Então, ficarei com o que? Limite de que? De raiz de 2πn, tudo elevado a 1 sobre n, vezes o que? Posso dizer que aqui é n sobre o Euler
vezes o que é o inverso deste N que ficou. Vai ficar 1 sobre o N. Então, simplifico estes dois senhores. Então, praticamente fico com 1 sobre Euler, que é uma constante que pode sair para fora, né? Então, teria 1 sobre Euler, limite de que? De raiz de 2πn, tudo elevado a 1 sobre n, né? Então, isto será igual a 1 Euler, limite de quê? Nós já sabemos resolver este limite, né? Não, né? Isso aqui vai ficar Euler elevado ao limite de raiz de 2πn menos uma unidade vezes 1 sobre n, né? Parece que até já resolvemos algo de gênero aqui, que nós temos que íamos ter Euler elevado a zero, né? Teríamos 1 sobre Euler vezes Euler elevado a zero. Resolve esse limite só para provar, né? Mas eu já sei, resolvemos primeiramente aqui. Então, teremos 1 vezes 1 sobre Euler, e isto ficaria 1 sobre Euler, né? Porque o Euler elevado a zero é o 1, né? Então, se você gostou dessa videoaula, você quer mais dicas, pode me contatar por 8579 43 333, né? Aqui é o Prof. Albino. Prof. Albino. Prof. Albino, se você gostou, compartilha com os teus colegas este conteúdo maravilhoso, porque não é qualquer conteúdo, aquele beijos, abraços e tchau. Se você quer mais vídeos sobre análise matemática, é só deixar nos comentários. Quero mais vídeos, prof. resolvendo problemas de análise matemática para nós. E o prof. vai trazer aquele beijo, abraços e tchau.